2026 começou aqui no nosso cardápio de primeira e nós estamos cheios de novidades. Agora em rede nacional, é isso mesmo. Além dos canais digitais, nós estaremos em rede nacional toda a programação da Alô TV, com várias convidadas especiais. E esse primeiro programa desse ano está pra lá de especial. Recebam comigo a rainha do agro. Olá, gente, eu sou Gláucia Parron, que estou aqui com muita honra nesse programa, recebida pela Priscila. E vamos lá, né? Estou aqui para falar um pouco de mim, falar da minha história. Vocês querem assistir, querem ouvir a minha história? Estou aqui, vamos lá? Que prazer, Gláucia. Nossa, fiquei muito feliz com a sua presença aqui hoje, com o seu convite, com o nosso convite, né, aceito por você. E essa mulher é um poder. Vocês não perdem por esperar tantas histórias magníficas numa pessoa só. Essa mulher de garra, né, essa mulher de força, que já passou aí muitos percalços, já esteve em vários estados e escolheu nossa terrinha para morar e fazer história. Então, Gláucia, eu queria começar, antes de tudo, eu gosto sempre de trazer a pessoa, o seu íntimo, de onde veio, a sua história, de onde você nasceu, da sua família. Como que surgiu a Gláucia, assim? Como que surgiu essa potência de mulher que chegou agora no ramo do agro, mas eu sei que houve muita caminhada até chegar o dia de hoje, né? Realmente, eu sou paranaense, né? Olha! Eu nasci no interior do Paraná, já divisa com o estado de São Paulo. E aos 18 anos eu mudei para o Mato Grosso. E eu sempre fui a princesa do meu pai, sabe? E a mulher que nós nos tornamos tem muito a ver com o pai que nós tivemos, né? E eu fui muito amada, muito paparicada pelo meu pai. Filha de quantos irmãos? 2. 2? Casal? Casal. Que bacana. Aí eu com 18 anos, nós mudamos para o Mato Grosso. Chegando no Mato Grosso, 5 meses, eu casei. Ah, 18 anos? 18 anos. Mas assim, é uma região da Bacia Amazônica que naquela época, para chegar até onde nós fomos, 500 quilômetros de chão dentro da mata. Faça ideia. Nossa. E chegando lá, logo eu casei. E como se não bastasse, eu mudei para mais para frente ainda, no meio do mato, na Bacia Amazônica mesmo. Eu e meu esposo, nós somos os fundadores de uma cidade chamada Querência. Querência, conheço. Conhece? Conheço. Uau. Eu tive escritório em Mato Grosso. Ah. Que incrível. E é uma potência de cidade, Uma né? potência. Nós mudamos para lá, vou falar ano, né? Ah, mas você nem parece a idade que tem. Pode falar tranquila. Então, olha só. A Gláucia casou e mudou para Querência. Gente, hoje, quando os meus filhos vêm e falam assim, mãe, eu não acredito que é isso que você está falando, porque naquela época a gente não tinha telefone, a gente não tinha praticamente nada. Para falar em outra cidade, nós tínhamos o rádio amador de uma cooperativa. Nossa. Era tão difícil assim, né? E nós montamos um posto de gasolina nesse local. Então, eu e meu marido, a gente começava a transportar. E foi aí que eu me tornei motorista de caminhão. Uau! Porque transportava o combustível daqui de Goiânia para lá. E eu era uma das motoristas do caminhão transportando combustível. E além da carteira de caminhão, eu também tinha um curso chamado MOP, sabe? É um curso que nós temos que fazer de 5 em 5 anos, naquela época, né? Para poder dirigir cargas perigosas. E aí aquela função de posto de gasolina, muita mata e as pessoas chegando até aquela região,
teve o desmatamento, né? E era tudo legal, claro. As pessoas foram muitos gaúchos lá para desbravar. Hoje já tem muito paulista, mas foi tomado aquela região todos de gaúchos. Eles são muitos trabalhadores, né? Eles entram, assim, as mulheres também. E aí nós começamos com isso. Máquina de esteira. Você já viu aquelas máquinas gigantes? Olha só, a gente pega duas máquinas e um correntão de navio, uma corrente muito gigante, né? E põe nas máquinas e você vai desmatando. Hoje já tem muita dificuldade para conseguir desmatar alguma coisa, mas ainda tem como, né? Mas tudo, naquela época também, é tudo legal. De maneira legal. Sim, é assim que se constrói uma cidade, né? Não tinha outra alternativa que não fosse dessa forma para trazer estrutura ali para aquelas pessoas, né? Que antigamente era um povoado e foi expandindo, e até para conseguir políticas públicas, né? Para trazer qualidade de vida para as pessoas ali. Que bacana! E isso demonstra também a sua força desde jovem, né? Você casou com 18, 19 anos. 18. E os seus filhos vieram logo após? Ou Sim. Você, mesmo trabalhando, conseguiu criar os filhos, e vocês continuavam morando em Querência? Continuamos. Aí nós tínhamos duas, a gente tinha que morar em Canarana, você já viu que Canarana fica próximo também de Querência, né? E nós morávamos em duas cidades, porque tudo que nós íamos fazer, o banco era em Canarana, era bem deficiente naquela época, vamos dizer assim, né? Mas nós fazíamos lá em Querência e Canarana, morava nas duas cidades. E quando nós começamos com esse desmatamento e tal, eu engravidei. Logo que eu casei, eu engravidei e com 8 meses de gestação, olha só, foi uma coisa muito incrível. Eu senti a barriga dura, uma dor de cabeça, falei pro meu esposo, tem uma semana que eu não tô bem. E ele ficou sabendo que tinha um médico pescando no Rio Xingu, lá por perto, né? Foi buscar esse médico. Olha só para você ver, naquela época o médico chegou e colocou um copo na minha barriga. Colocou assim um copo na minha barriga quando falou assim para mim, seu filho tá morto. Meu Deus, quanto tempo de gestação? 8 meses. Nossa. 8 meses de gestação. Que dor. E ele falou, seu filho tá morto. Foi quando nós entramos em pânico. Eu não sabia que a barriga dura era contração. Naquela época, hoje todo mundo sabe. E você forte demais, né? Aí fomos em busca, fomos para outra cidade. Naquela época a gente tinha carro traçado e ainda colocava aquelas correntes na roda e mesmo assim tinha muita dificuldade. E nós fomos para outra cidade onde foi feita uma cesárea. Foi assim, foi bastante dolorido, foi bastante... Aí já começou realmente começaram os seus desafios, Isso. né? Uhum. Eu vou pedir um suquinho aqui para nós, para a gente começar a mostrar a experiência que é o nosso programa Cardápio de Primeira. Nós temos um chefe aqui, um chefe argentino, que faz os nossos pratos aqui. Eu acredito que você tenha escolhido um prato da sua preferência, o seu cardápio de primeira, e a gente vai ter um belisquete aqui antes para a gente poder apreciar esse prato principal escolhido por você. Mas eu fico muito chocada, voltando para sua história, assim, que já me comove desde o início, já demonstrava sua fortaleza, uma mulher tão forte e tão jovem naquele momento, né? Mas eu sei que tem uma longa caminhada aí para você nos contar, mas é já no próximo bloco. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado.
Estamos de volta com o nosso cardápio de primeira, recebendo a rainha do agro, essa Gláucia maravilhosa, essa mulher incrível que tem uma história que já me sensibilizou nesse início de conversa. Obrigada, meu amor. Mas antes da gente dar continuidade, eu quero saber a nossa entradinha e o que nós temos de aperitivo para essa noite tão especial. Parabéns pelo retorno, Priscila, nessa nova temporada de Cardápio de Primeira. Hoje eu trouxe uma salada com um mix de folhas, um tomate cereja, um crisp de bacon, umas amêndoas também tostadas, tudo servido em uma tulipa de parmesão e finalizado com molho de mostarda de mel. Uau, que delícia! E lembrando que essa é só a entradinha, Gláucia. Tem um prato maravilhoso ali que você escolheu e a gente vai se deliciar já já. Mas, Gláucia, retomando um pouco da sua história, assim, eu sei que é uma longa caminhada de desafios, assim, e como eu disse, me deixou bem sensibilizada essa perda de filho tão jovem, né, e no 8º mês de gestação. Como que foi para você essa transição e a vontade de ser mãe novamente? Ficou muito doído, porque passou meses e meses e o leite ainda vazava, sabe? Nossa. Mesmo eu tomando remédio e o leite... E aquilo traz para a mulher assim, uma sensação de vazio muito grande, né? Mas um ano depois eu engravidei novamente, e o coração se encheu de alegria novamente, porque assim, eu não falo até de perda, né? Porque ele voltou para a casa do pai, né? Ele retornou da sua origem. Mas eu entendo que nós temos nosso propósito e ele veio, ele foi amado enquanto aqui, ele me fez sentir mãe, né? Porque ele foi o meu primogênito. Aí depois veio o Caio. O Caio nasceu, aquele menino lindo, o primeiro neto, homem, tanto do meu lado quanto do meu esposo. Passaram-se 4 anos, eu tive a Laiane e nós continuávamos lá em Querência e Canarana, na mesma situação, com posto de gasolina, aí nós, além do desmatamento, nós já estávamos fazendo as plantações também, que naquela época era muito arroz. Nós plantávamos muito arroz na região, porque quando você desmata, quando você faz o primeiro desmatamento, você planta o arroz primeiro. Mas se você tiver noção, o tanto que nós preparamos a terra, o desmatamento, enleiramento, apanhar os restos com a mão, de tudo. A agricultura é muito linda, né? E é um processo muito complexo, assim. Quando você vê isso aqui, você fala assim, meu Deus, se não fôssemos nós, todos aqueles agricultores, né, que planta, que coloca sementinha lá no chão, porque assim, muitos nós somos taxados, né, hoje o pessoal fala muito do agro, mas o agro, por trás do agro, existe pessoas, existe alma. O agro alimenta o mundo, né? E nós estamos lá, nós dependemos de sol, chuva, nós dependemos de várias variáveis, né? Muitos fatores, né? Então vamos apreciar. Vamos. Né? Vamos ver o que você goste. O chefe fez com tanto amor. Né? Uhum. E aí você teve 2 filhos lá em Querência. Uhum. E assim, isso demonstra que o agro teve na sua vida desde muito jovem, né? Que começou a ter essa paixão pelo agro, de viver de fato, né? Essa experiência que é tão característica, tanto no Mato Grosso, no Centro-Oeste como um todo, como em Goiás, né? Mas olha só, quando eu nasci, meu pai já era produtor. Então meu pai plantava milho e algodão. Nossa. E eu vivia junto com meu pai muito na lavoura. E eu lembro assim, hoje, nitidamente, como que era toda a lavoura do algodão. E eu queria sempre estar no meio, porque naquela época é muito diferente de hoje.
é totalmente diferente. Naquela época plantava-se, daí a gente tinha que ralear, tirar alguns pés, porque não tinha ficava tanta muito... tecnologia, né? Não. Inclusive, para a colheita do algodão, amarrava-se um saco na cintura, a pessoa ia apanhando e jogando dentro do saco, sabe? Hoje não, hoje nós temos maquinários para tudo, né? Nem sei se alguém ainda faz a colheita dessa forma. Então, eu já nasci dentro do agro com meu pai e eu vivia na roça com ele, que era a coisa que eu amava, né? É muito bom porque segue a experiência, né? Vai passando de pai para filhos. Muito bom. Ainda você casou com uma pessoa que era atuante, né? Também, e era muito corajoso para, como você disse, criar uma cidade, criar um município. Tem seus desafios, mas você vê ali, como eu disse, povoados, que carece, né, de trabalho, que carece de condições, né, para viver melhor. Eu morei em roça por quase 10 anos, então eu sinto muita falta de experiências que eu tinha ali, e a gente vê a atualidade, assim, o quanto avançou o mercado, né, agrário de maneira geral. Eu pegava um ônibus rural para ir para a escola também. Então, assim, coisas que a gente vê hoje que foram evoluindo, né, com o passar dos anos, e que bom, porque traz essa acessibilidade, qualidade de educação, né, para os filhos também que moram no interior. Hoje a gente vê muita qualidade nas universidades, nos interiores também, né. Então, isso é muito bom. E ter pessoas que vivenciaram isso e traz como experiência, como eu te disse antes nos bastidores, serve como inspiração para você ver uma mulher que era jovem, que ao lado do seu pai, posteriormente ao lado do seu marido, quis dar essa continuidade, quis dar realmente esse apoio e tomar frente e fazer acontecer. Mas você, na verdade, teve 4 filhos, né? Depois da Laiane, você teve mais 2. Conta um pouco a história ao longo. Eles têm uma diferença de idade? Sim. Uhum. Também nasceram em querência? Me conta um pouco, assim, da sua vida maternal. É a melhor parte de uma mãe, né? Falar dos filhos. Então, eu tive o Thiago, que foi o meu primeiro filho. 1 ano e meio, mais ou menos, eu tive o Caio. O Caio foi o segundo, daí a Laiane. 4 anos depois do Caio, eu tive a Laiane. E continuava naquela vida no Mato Grosso, daquela forma. E quando a Laiane tinha 6 anos e o Caio tinha 9 anos, eu me separei e mudei para Goiânia. Ah, foi nesse período que... E como que foi essa decisão abrupta, assim, para você vir para a capital, cidade grande? Agora você imagina, quem sempre foi do interior, da roça, mudar para uma capital. Nossa, naquela época ainda, né? E eu te falo mais, olha só, quando eu cheguei aqui em Goiânia, que eu comecei em algum shopping, alguma coisa assim, né, com os meninos, eu fui convidada para ir para a TV. Aí todos nós fomos fazer comercial. Incrível, mas também com essa beleza toda, gente. A minha filha... Com certeza, e com essa boa oratória, que você é uma pessoa simpática, você é uma pessoa espontânea, com certeza... trouxe vários interesses, assim, para poder apreciarem cada vez mais dessa qualidade que você tem. E aí juntou todo mundo. Você e seus filhos começaram a fazer comercial. Eu, os meus filhos, a minha mãe. Minha mãe. Não, olha só, meu pai, eu te falei que eu fui muito amada, muito cuidada, eu fui tratada com muito princesa. E quando eu casei, que eu comecei a enfrentar a vida realmente assim, poxa, né, existe algo difícil mesmo. Até então não tinha passado nada disso. E quando eu casei, que eu comecei a ter que tomar frente de muitas coisas, desafios, né? Muitos desafios de mãe, né? De perder o filho e tal. Então, quando eu falei que eu ia separar e mudar lá do Mato Grosso para Goiânia, meu pai, você não vai sozinho, eu vou também. Nossa. E meu pai vendeu umas coisas, comprou um caminhão e veio comigo, meu pai e minha mãe. Que bacana esse apoio, né? Veio eu, meus 2 filhos e meu pai e minha mãe. Nós morávamos no mesmo prédio, um morava num andar, o outro. Mas logo que nós chegamos, meu pai no caminhão de combustível, porque como a gente já tinha essa afinidade com combustível... Experiência, né? Meu pai sofreu um acidente. Nossa. O caminhão pegou fogo e assim, ficou 6 meses internado, sabe, no Hugo. Enfim, quando meu pai se recuperou de tudo isso, ele ficou 1 ano de cadeira de rodas. Nossa. Aí ele não quis mais ficar.
Ele voltou para o Mato Grosso, né, meu pai. Aí nós continuamos por aqui, foi quando eu entrei na faculdade, aí eu fui estudar, eu fiz direito. Você era muito jovem também, né? Você foi mãe nova. Aí eu fiz direito, aí eu casei novamente, eu tive o Weiner. Não. Então o Weiner e a Laiane, eles têm uma diferença de 12 anos. Que bacana. Mas você foi mãe muito jovem, então, embora a diferença de idade dos seus filhos, você ainda continuava uma mãe jovem, né? E aí você teve ele aqui em Goiânia? Eu tive ele aqui. O Weiner, ele é goiano, ele foi de um outro casamento aqui. Bacana. E aí eu fui também, eu fiz gastronomia. Olha! Então você aprecia uma boa comida, né? Estou deliciando aqui. Que bacana. Mas eu fiz direito e gastronomia e estou no agro. Nossa, que bacana. Eu sou advogada, né? Atuo na área agrária, na área de família e sucessões. E eu brinco muito que... mas brinco... E toda brincadeira tem um fundo de verdade, que todo cidadão tinha que fazer direito. Que traz uma base, né? Pra gente entender os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas obrigações. Isso é muito importante. E assim, o bom é que você teve essas experiências e com certeza, cada escolha que você teve, construiu a mulher que você é hoje, né? Sim, claro. E me tornou uma mulher assim... eu não gosto da palavra, você é forte, sabe? Isso aí, ela me pegou um tempo atrás, eu escrevi coisas sobre isso, porque nós sabemos que nós somos fortes, nós todos somos fortes, mas mais pra frente aqui eu vou contar uma história para você sobre isso. Mas então, eu mudei, eu fiz o direito, fiz a gastronomia e continuei. E o agro permaneceu como? Reacendeu aquela chama do passado? Nessa época, eu fiz faculdade e tal. Mas quando o Caio morando aqui comigo, né? Quando o Caio casou, ele já tinha os seus 20 e tantos anos, né? O Caio casou e aí ele falou pro pai dele morar lá na fazenda para estar trabalhando lá. Foi quando nós retornamos para o agro, né? Porque quando o Caio voltou, ele morava na fazenda do pai. E aí nós começamos a fazer algumas coisas juntos, né? E eu estava lá constantemente eu estava. Então eu falo assim, eu nunca larguei o agro. Aí meu irmão morando no Tocantins e nós plantamos lá também. Então eu era produtora rural, soja e milho no Mato Grosso e arroz no Tocantins. Bacana. Lá na região de Dueré. Olha só. Tocantins. Então, e aí eu fiquei aqui em Goiânia numa situação assim, o meu filho lá, e ele ficava muito aqui, o Caio também. O Caio ficava, né, lá um pouco aqui, e de repente o Caio começou a passar por umas crises de pânico e ansiedade. Nossa. Mas o Caio, ele sempre foi muito amor, sabe? Muito amor. Sensível. Os outros falavam assim, você ama mais o Caio, mas não é. Ele era o que mais me ligava, ele era o que mais me passava mensagem, ele era o que estava longe, mas estava mais perto, né? Sim. Então, ele aproximava mais. E mãe não tem disso, né? Mãe ama todos os filhos. É um amor incondicional, né? Só depois que eles são pais, né, que eles vão entender essa parte. E aí, um belo dia, o Caio estava aqui, 4 horas da manhã ele me acorda, mãe, eu tô passando mal, muito mal, me leva pro hospital. Porque assim, ele passava mal das crises de pânico e ansiedade, eu levava ele tomava um Rivotril na veia e ficava ótimo. Né? Contia a ansiedade, Sim, né? ficava ótimo. Ele me ligava, mãe, vem pra cá, lá no Mato Grosso, 900 quilômetros. Eu estava na rua, eu ia pra lá. Eu não medi esforço, né? Então, assim, estrada para mim, 900 quilômetros, tá no quintal. É perto para mim, não tem esse negócio de, é longe. Não, é perto. Para filho, né? É perto. E aí, esse dia, ele estava aqui, quando ele falou, lembrei de um doutor, liguei pro doutor, porque eu falei, para onde que eu vou de madrugada? Eu desesperei, e ele gritando, e eu desesperada. Fui pro médico, um amigo nosso. Cheguei lá, o doutor... Você usa alguma substância? Ele, sim. O quê? Cocaína. Nossa. Eu caí para trás. Eu nem comento, eu comento isso nas minhas palestras, mas aqui eu vou abrir porque tem muitos pais
que quando eles têm um nível social um pouco mais elevado, costuma jogar para debaixo do tapete quando é com o seu filho. E eu não joguei, né? Embora como a gente tinha, a sociedade era visto, eu não escondi, né, que o meu filho estava passando pelo que ele estava passando. Eu fui em busca de ajuda. Primeiro eu tranquei no quarto uma semana e fui orar, jejuar e buscar. Sabedoria, né? Aí, eu tenho que estudar sobre inteligência emocional para ajudar ele. Desenvolvimento humano. E sabe, eu comecei a estudar de todas as formas. Aí eu fui em busca de mentores. O primeiro mentor foi o Pablo Marçal. E lá aí eu comecei a conhecer outros mentores, até que um dia eu cheguei na Rainha Fabiana Araújo, lá em Alphaville, São Paulo, né, Barueri, e foi minha mentora também, a qual, devido todo o meu trajeto dentro do agro, eu fui homenageada na Câmara Municipal de Barueri. Que bacana. E recebi um Oscar das Rainhas. A Rainha do Agro, né? Foi em 2021, aí eu tive essa coroa, né? Que a minha coroa é o chapéu, enquanto as mulheres usam a coroa, a minha coroa é o chapéu. E eu me revesti realmente da mulher que eu era, porque quando eu vi isso, eu estava sendo inspiração para outras mulheres. Peraí, Gláucia, nessa época eu tinha perdido o Tiago, né, o meu primeiro filho, e o meu pai, e o pai do meu filho caçula. Então eu já vinha com algumas perdas ali, e cada perda você fica assim, desestabiliza tudo. Fragiliza, né? Tudo, né? E aí as mulheres, Gláucia, como que você consegue levar a vida? Olha o que você está fazendo, você está... Quando eu volto para Mato Grosso, elas falam assim, cada vez que você volta diferente. Não é. É porque quando você expande a mente, não tem como você voltar, né? Você não fica mais naquela caixinha, você só tem olha uma frente, nova visão. né? E eu falo assim... Despertar de consciência, né? Quando você traz a sua consciência, você muda toda a sua trajetória, porque você passa por muitas coisas e você vive a mesmice, mas quando você faz algo diferente, inclusive você muda o seu ambiente, é a primeira coisa que você tem que fazer, você muda o seu ambiente, que as coisas vão mudar para você. Quando eu fiz isso, que eu saí de Goiânia e fui para São Paulo em busca de entendimento, em busca de esclarecimento de toda essa construção realmente do psique de uma pessoa, eu pude voltar para ajudar o meu filho. Quando eu vi que eu estava ajudando ele, eu já estava ajudando outras pessoas também. Refletia, né, no seu meio. Seu filho era o foco principal, mas que isso acabava refletindo no seu meio social. E é muito nobre você expor essa fragilidade, porque, como você bem disse, as pessoas tendem a se envergonhar de situações e se culparem, né? Onde eu errei, o que eu fiz, o que poderia ser diferente. Mas as coisas são como são, as pessoas são como são e não como a gente gostaria que fosse. O que a gente pode fazer é o que está no nosso alcance. E isso é muito importante a gente falar isso, porque em muitos ciclos familiares é um tabu. Então, em vez de você procurar mecanismos para tirar o filho, você faz esconder, você faz omitir, muitas pessoas passam a mão na cabeça ou ignora, como você disse, ou bate de frente e enfrenta, e nem sempre é isso. Você tem que trabalhar a sensibilização, a dar força para que a pessoa encontre forças, né, para conseguir passar pelo processo. Gláucia, você vai continuar essa história tão comovente no nosso próximo bloco, porque nós teremos o seu cardápio de primeira, o seu prato escolhido para gente experimentar. Para você que ama estar em família. Para você que ama fazer churrasco aos domingos. Para você que não perde a oportunidade de comemorar com seus amigos. Para você que busca praticidade.
para você que não abre mão de qualidade. Somos a Beef Bistrô, para você que ama carne. Voltamos num passe de mágica no nosso cenário favorito, recebendo já esse cheirinho maravilhoso do nosso prato principal, escolhido pela nossa convidada. E quero retomar para dar continuidade nessa história tão impactante que você nos trouxe, da sua história de vida e das suas perdas, e de como você ressignificou a sua história. Queria que você nos contasse com essa dor, como que se deu o fim dessa história depois que você decidiu pegar na mão do seu filho e querer fortalecê-lo e querer mostrar essa fortaleza sua. Como que foi depois que você voltou de Barueri, que você começou a construir esse reconhecimento na sociedade? Como que se deu desse período para frente? Então, Priscila, é uma parte que dói bastante, né? Mas quando eu consegui enxergar que realmente eu estava fazendo a diferença, eu continuei caminhando mesmo com a minha dor. Quando eu voltei, que eu comecei a passar tudo aquilo para ele, eu fui numa reunião chamada Amor Exigente. Quando eu fui nessa reunião, eu vi as pessoas as quais todo mundo tratava diferente os seus filhos, quando me instruíram para eu tratar o meu da mesma forma que eles tratavam lá. Mas eu não podia aquilo, porque o meu era diferente, não era porque era meu filho, mas ele era amor, ele era uma caixinha de amor. Então eu continuei tratando com amor, porque ele só me dava amor, né? Ele nunca deu trabalho, porque, enfim. E aí, um belo dia 28 de fevereiro, nós estamos próximos, né? Dia 28 de fevereiro do ano passado, eu recebi a pior ligação da minha vida. A minha nora me ligou falando que o meu filho tinha falecido. Esse filho? A minha caixinha de amor, o meu potinho de amor tinha falecido. A princípio, o chão abre e você acha que você vai morrer naquele momento. Eu aqui em Goiânia e ele no Mato Grosso. Eu só fui, né? Infarto fulminante. Infarto fulminante. É impossível da gente acreditar, você receber uma ligação e falar assim, seu filho morreu. É incrível. Já era o meu segundo filho, mas o Thiago estava na barriga, né? Tinha amor? Tinha amor, era meu filho, ele nasceu de 8 meses, ele teve nome, né? E o Caio ia fazer 36 anos. E aí, o corpo dele veio para Água Boa, que é uma cidade para cá, e eu fui daqui para lá para encontrar o corpo dele nessa cidade, esperar chegar no IML. Eu escolhi a primeira roupa do meu filho na maternidade e eu tive que escolher a última roupa que o meu filho vestiu para ser enterrado. Nossa. Aquele momento foi o momento mais difícil que eu vivi até hoje. Eu perdi meu pai, foi terrível, mas a morte do meu filho me levou pro abismo. Aquele momento eu achei que eu fosse pro abismo. Mas eu tinha uma filha que estava grávida de 5 meses. E como eu já tinha perdido o Thiago na barriga, eu fiquei com medo da minha filha também. O emocional, abalar. Justamente. Né? E aí eu tive que fazer aquele jogo. E seu filho que faleceu deixou um neto? Deixou a Aurora. A Aurora de 3 anos. Só que quando eu cheguei em Água Boa, que eu vi a funerária chegando com meu filho, e eu esperei das 8 da manhã a 1h30 da tarde, o corpo do meu filho sair de dentro do IML. Eu na porta. E aí a funerária, mais um tempo a funerária arrumar, eu voltei quase 400 quilômetros atrás de uma funerária, seguindo o corpo do meu filho.
Aqueles momentos foram os piores momentos da minha vida. Quando eu cheguei na cidade, a cidade parou, a igreja estava lotada. Então eu falo assim, Deus nos honra até na morte. Ah, mas como que Deus vai honrar você com a morte? Nós fomos honrados porque meu filho foi um homem de bem. Ele morreu sendo um homem de bem. A cidade toda reconhecia ele. Ele era uma pessoa querida, uma pessoa muito querida. E ele às vezes achava que não era tão amado. E só ali que a gente vê, né? Por isso que eu falo, alguém que vai fazer alguma homenagem, não faz só para quem já morreu, não. Faz para quem tem vida, para quem está aqui ainda. E outra coisa, trate os seus com amor. Amor não mata ninguém. Trate os seus com amor. Quando precisar ser firmes, vamos ser firmes também, mas vamos dar amor também. E aí, essa morte do Caio, eu não consigo entender dentro de mim o que aconteceu, o que Deus fez aqui dentro, porque eu não consegui questionar Deus. Por que meu filho faleceu? Não consegui, não questionei. Você ressignificou essa dor em força para você ser exemplo e ter essa virada de chave. E sabe quando eu falei sobre força? Todo mundo fazia assim, você é forte, você é forte. E naquele momento eu não me via forte, eu só queria um colo para eu chorar e deixar eu ser fraca naquele momento. Eu precisava daquilo. E aí... passou tudo aquele momento, eu forte, passou um dia, 2 dias, 3 dias, nos 5 dias eu desabei. Achei que eu não ia conseguir. Mas eu continuei, eu fui para o Tocantins, eu estava em pleno uma safra de arroz no Tocantins. E aí quando eu vi no TikTok, no Instagram, tinha muitas mães, aí se aproxima aquelas mães de anjos também. Poxa, Glaucia, como que você está conseguindo? O que você faz para você conseguir? Mas se você não tiver uma vida estruturada no seu espiritual e no seu emocional, você não consegue. Não consegue. Não consegue. Você tem que estar estruturado mesmo. E eu já tinha me preparado quando eu descobri tudo. Parece que Deus te fortaleceu para você receber essa notícia, né? Justamente. E eu quero saber como foi essa virada de chave e essa data marcante do dia 28 de fevereiro. E ela vai nos contar, mas primeiro eu quero saber o que nosso chefe trouxe de tão gostoso para nós nessa noite. Priscila, hoje aproveitando a visita da rainha do agro, eu trouxe a rainha das carnes. Então vou fazer um prato com picanha, um arroz viro-viro, um vinagrete de manga, um queijinho coalho, um molinho chimichurri, várias coisas. Eu acho que ela vai gostar. Que delícia, hein? Que delícia. O cheiro tá de matar, né, Glaucia? O cheiro tá delicioso. E foi uma escolha da preferência da nossa rainha do agro. E como é bom saber da sua história e poder apreciar um cardápio que lembra você de toda a sua trajetória no agro, né? na pecuária. Eu acho que hoje você representa tantas mulheres em várias áreas agrárias. Eu, como advogada do agro, já passo a te admirar cada vez mais. E assim, sei que você faz diversos eventos, você já está numa longa caminhada aí, fortalecendo não só mulheres, mas trazendo fonte de inspiração para homens também nessa área. E falando sobre essa data tão representativa para você, no dia 28 de fevereiro, próximo sábado agora, eu quero que você me conta o que é essa homenagem e, ao mesmo tempo, utilizar dessa dor, ressignificar toda essa vivência que você teve para você trazer esse projeto tão magnífico que vai acontecer no próximo sábado, dia 28 de fevereiro. Me dá todos os detalhes desse grande evento. Então, eu peguei tudo aquilo que eu estava passando e transformei em Força. algo. Em algo magnífico. Vocês não perdem por esperar. Então, como aquela dor parecia que ia me matar, eu resolvi renascer. Eu escrevi um livro chamado A Fúria da Leoa, que é um livro que eu contei todo o trajetório do Caio, isso quando eu tinha o Caio ainda. E olha só, os meus filhos foram que fizeram o prefácio do meu livro, e o Caio fez o prefácio do meu livro. Que incrível. E ele falou lá no último, a palavrinha dele no prefácio: mãe de joelho, filho de pé. Que lindo. É
porque assim, ele sempre me ligava, mãe, ora pra mim e tal, né? Então, desse livro, ajudou muitas pessoas a sair daquela situação. Qual o nome do livro? A Fúria da Leoa. E onde encontra para comprar esse livro? Pois é, esse livro, eu tenho o link no meu Instagram, Ah, Gláucia é? Parronque. Gláucia Parronque. Acompanhe a Gláucia, Rainha do Agro, nas redes sociais também. Isso. E esse livro, como ele fez muito sucesso com as pessoas, eu fui convidada para fazer coautoria com outros livros também. Legal. Até a morte do Caio, passado alguns meses, eu senti a necessidade de fazer. Eu escrevi, depois da morte, a vida que renasce no silêncio da ausência. Eu tive que renascer no silêncio da ausência. E eu não lancei ainda. Não! Nós vamos marcar um lançamento para esse livro. Nossa, com toda certeza nós estaremos lá, nós da Lô TV, vamos te prestigiar Claro. com toda certeza. Mas olha só, isso aí nós vamos deixar para depois, né? Com certeza. Porque senão a gente Hoje- vai dar spoiler aqui. Vamos aguardar para um segundo momento. Hoje nós estamos aqui para falar do lançamento do livro Rainhas Internacionais do Agro. Uau! Internacionais. Internacionais, sim, porque eu quero levar esse projeto para fora também, já que minha filha já está morando lá. E por incrível que pareça, quando você toma um posicionamento, eu já estou com 4 convites para ir esse ano ainda para Portugal e para Espanha, Que bacana. levar o agro, representar Goiás. Que incrível. É. E essas mulheres, nós somos no livro, em coautoria, Rainhas Internacionais do Agro, nós somos 17 mulheres. Uau. Todas nós temos raízes na terra, todas do agro. Inclusive, nós temos algumas advogadas. Que bacana. E uma lá do Mato Grosso, Olha só. e de Cuiabá. E Muito. uma daqui, né? Que Então, legal. essas 17 mulheres chegaram para mim, assim, uma que falou para outra, e assim nós nos reunimos. E o lançamento desse livro ocorrerá sábado agora, dia 28. Por que dia 28? Dia 28 do ano passado foi o dia que o Caio, eu não digo perder, o Caio retornou para casa, né? O Caio retornou. E não é sobre perda, é sobre ressignificação. Um dia uma pessoa falou para mim, o que você aprende com você perdeu? Nunca vi perder um filho e falar que te ensinou alguma coisa. Perda de um filho, arranca um pedaço. Realmente arranca um pedaço. Mas quando você vê que tem outras pessoas ao seu redor que está vendo você levando a sua vida, eu choro muito, mas eu continuo caminhando, eu continuo levando. E quando essas mulheres chegaram a mim, teve algumas delas que disseram que houve uma ressignificação de tudo aquilo quando elas estavam escrevendo, revendo a história. E assim, quando outras pessoas for ler este livro, também vai ter. Mas não será só um lançamento de um livro. Ah, vindo de você não podia esperar pouco, né? O que a gente vai ter mais nesse evento? Onde vai ser? Qual o horário? Conta tudo para os nossos telespectadores. Então, olha só. Há umas coisas aí que eu não falei para você, que muito cedo, né, eu, motorista de caminhão, eu tirei também o brevet, né, de avião. Então, todas essas coisas me elevou. Aí o direito também que eleva a gente. Com certeza, a gastronomia, traz uma base, né? E todo esse estudo, eu vi que realmente é uma expansão da mente. Quando você expande a mente, você atinge quem está perto de você. Porque você traz a consciência dela tudo aquilo. Energia, né? Vai contagiando. Mas impressionante. é incrível. A energia fala, por mais que você não queira acreditar, você chame do jeito que quiser, mas ela contagia. Ela contagia muito. Com certeza. Então, o lançamento do livro, nós vamos ter palestras também. Eu vou estar falando tudo como nasceu esse movimento do agro, né, das rainhas do agro, como que eu sou a rainha do agro hoje, né, reconhecida. E nós vamos ter as palestras, o lançamento do livro, muito show sertanejo ao vivo. Oh, delícia, hein? Pensa, goiano nem gosta. Não gosto. E uma coisa muito importante que eu quero falar pra você,
nós vamos ter a Gracinha Caiado. Ela é a nossa primeira dama do estado. Ela é a nossa embaixadora do Rainhas Internacionais do Agro. Que bacana, que reconhecimento, né? Para o nosso estado e saber que isso vai repercutir internacionalmente, que é só o primeiro passo de um grande projeto que está para nascer, que tem muito, muito, muito para contar do nosso estado para o mundo. E olha, quando você é uma pessoa reconhecida, uma pessoa de posicionamento, você cria autoridade sobre aquilo que você faz. E eu só falo do que eu passei, então eu tenho autoridade para falar sobre lugar tudo de fala, isso. né? Eu tenho. A Lince Toyota está nos apoiando no nosso projeto. Que bacana. Entre a Lince Toyota, porque assim foi um dos maiores apoiadores que nós tivemos. Nós temos também a Renova Cosméticos. Olha. Que também está... Empresa goiana, né? Empresa goiana. Muito bom. Eles estão preparando 500 kits para nós. Oh, coisa boa. Mulherada nem gosta, hein? Não. Cuidar da beleza, porque o tal da goiana também é vaidosa. Também. Que não é à toa que nós somos consideradas as mulheres mais bonitas Verdade. do Brasil. Né? Entre eles, nós temos o Hospital Einstein, que vai dar um check-up. Esse check-up tem um valor muito alto. Muito. Né? E vai ser sorteado também. Que legal. Então, nós temos vários sorteios lá. A BMCare também está conosco. Então, quando você não para. Eu andei sangrando, chorando, mas uma coisa muito importante, você nunca pode sangrar em cima de ninguém, né? E a gente não pode sangrar no meio de tubarões, né? Tem que manter firme a nossa postura. Isso. Igual você falou, a gente chora, mas nosso travesseiro, só nós e Deus, né? Que é Ele que consegue confortar nossas dores. Mas quando você continua caminhando, que você vai... Eu era... muito sentimental, uma fala mansa. E nessa trajetória agora, desse exato momento, desse evento, eu estou aprendendo a ser mais robusta. Não sei se você consegue mas onde você chega, entender. você para quarteirão, porque assim, você tem uma voz firme, você tem um posicionamento, você demonstra isso nas suas características, você é uma mulher bonita, você é uma mulher que se posiciona, e isso realmente intimida, de certa forma, positivamente, para mostrar, não, ali tem uma mulher de poder, ali tem uma rainha do agro. E por falar em agro, nós chegamos no nosso momento mais especial, nosso cardápio de primeira. E não poderia ser diferente, escolhido pela nossa convidada, a picanha do chefe. Não é, chefe Mariano? Tá tudo pronto aqui, Priscila. Cheiroso tô demais. Vamos dar a nota agora desse prato espetacular. Uau! É de encher os olhos. Nossa, que delícia. Obrigada. Maravilhoso, chefe. E aproveitando esse prato que representa tanto o agro, mas antes da gente experimentar, eu queria que você fizesse o convite especial do dia 28 para todos os nossos telespectadores. Farei o convite, mas eu preciso falar alguma coisa dessa carne, desse prato. Esse prato me remete a cheiro de lar. Cheiro de lar, sabe por quê? Picanha era o que a gente mais fazia lá no Mato Grosso com meu filho. Então, esse prato aqui caiu muito bem. Tem um sabor afetivo. Claro, isso. Mas vamos lá, então. Olha, eu vou falar do nosso evento dia 28 de fevereiro, às 13 horas, na Fazenda Estância Tamboril, do nosso amigo Amarildo Gonçalves. Que bacana. Fica onde? Fica no município de Bela Vista de Goiás. Pertinho. É bem pertinho de Goiânia. Muito acessível, pista dupla, super acessível ali, e uma bela cidade, né? Mas Priscila, olha só, você acha que nós teremos só esse evento agora do dia 28? Meio do ano aí eu vou trazer para vocês, porque nós temos um encontro das rainhas do agro, onde as rainhas vão ter palco para palestrar.
E nós também, mais no final do ano, provavelmente em novembro, nós teremos o Oscar das Rainhas. E entre esse espaço, nós temos outros também movimentos, até mesmo porque nós temos o lançamento aí daquele livro que eu te falei. Não, do com spoiler. certeza. Do spoiler que você só deu uma pitada de informações aqui. Quem quiser acompanhar essa movimentação de como vai ser a programação do ano, acompanhar você nas redes sociais, né? Isso, @Gláucia Parronque, mas eu tenho também o @ do movimento, @Rainhas Internacionais do Agro. Muito bom. Então vocês aguardem esse evento magnífico no sábado, né? A partir de que horas? 13 horas. Às 13 horas aqui na cidade de Bela Vista, e acompanhando nas redes sociais vocês vão estar a par de todas as programações do ano de 2026. Agora a gente vai apreciar a parte mais importante do nosso programa, que é o nosso cardápio de primeira, escolhido por você por carinho, e eu tenho certeza que vai estar uma delícia, porque foi feito com amor. E apreciando esse prato delicioso aqui, eu queria te agradecer pela oportunidade de conhecer sua história, de realmente testemunhar a mulher maravilhosa que você se tornou, inspiração para tantas mulheres, não só no agro, mas como mãe, como mulher, né? E aí eu te dou esse espaço para você agradecer, para você dar essa palavra de ânimo final e falar um pouquinho também de como foi o convite aí para você fazer parte do nosso time, da nossa família Alô TV. Uau! Gente, olha, uma coisa eu quero falar para você, não é sobre perda, é sobre quem você se torna no processo. Então, eu estou aqui para convidar você para o nosso evento Rainhas Internacionais do Agro, dia 28 de fevereiro, às 13 horas, na Estância Tamboril, do nosso amigo Amarildo Gonçalves. Venha conosco, sabe por quê? Nós temos uma embaixadora, a Gracinha, a nossa primeira dama do estado, Gracinha Caiado, ela vai estar conosco, embaixadora das Rainhas Internacionais do Agro. Muito bom, e com tanto talento que essa mulher tem, ela precisa estar conosco na nossa TV. O convite está oficializado para todos aí acompanharem e verem o potencial que ela tem para fazer parte, para expandir cada vez mais essa comunicação tão maravilhosa que você tem e poder divulgar que agora a nossa Alô TV, ela vai estar em rede nacional. Nós estamos em todos os canais digitais e agora em TV aberta para você acompanhar muito mais perto. Mas eu ainda quero falar uma coisa, Priscila. Diga. Tudo isso que está acontecendo hoje foi só porque um dia eu não parei. Eu continuei chorando, continuei. Você não pare, você continua. O movimento vai te transformando. E hoje eu transformei em quem eu sou, inspiração. Eu mudei muito porque eu trouxe à consciência muitas coisas que eu não sabia e hoje eu estou aqui sendo surpreendida por esse convite. Olha! Eu quero agradecer o Leno. Muito obrigada mesmo por tudo que vocês têm feito, pela oportunidade de me trazer até aqui na TV, por ser entrevistada. E agradecer você, Priscila, pelo convite também de estar aqui comigo, degustando essa comida maravilhosa, juntamente com os nossos chefes aqui, com o pessoal da cozinha. Muita gratidão. E você, não pare, continue, porque você vai ser inspiração para muitas pessoas. Muito bom. E agora eu vou comer, degustar esse prato delicioso, mas eu quero te agradecer. Obrigada, Gláucia. Obrigada, chefe Mariano. Obrigada a toda a equipe, essas pessoas queridas que fazem tudo acontecer. E aqui na Alô TV, como eu disse, nós somos uma família. E agora nós damos esse start em 2026. Vem muitos programas maravilhosos aí, entrevistando mulheres que fazem diferença no nosso estado, no nosso país. Acompanhem. Porque você já sabe, Alô TV, as melhores estão aqui.